Querido amigo, hoje nós vamos estudar Colossenses 1, 24 e 29, que é a última parte do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Então, nosso estudo hoje se baseia em Colossenses 1, 24 a 29. Quando consideramos essa passagem como um todo, é possível percebermos que a mensagem do Evangelho pela qual Paulo sofria com alegria era para dar pleno conhecimento, pleno cumprimento à palavra de Deus. Esse posicionamento de Paulo era tal que ele entendia que o Evangelho revelava a resposta de Deus que ainda estava oculta, ou que tinha sido oculta nas revelações às gerações passadas. A revelação agora, isso é, já naquele tempo, a partir da vinda do Senhor Jesus, a revelação é Cristo em vós, a esperança da glória. O Evangelho de Cristo adverte e ensina todo homem a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Cristo, pelo seu sacrifício e pelo seu Evangelho, pela sua proclamação, é o único que tem poder de glorificar, aperfeiçoar e salvar todo homem. Então, devemos a Ele a nossa lealdade. E quando depositamos nele toda a nossa confiança, certamente temos que estar preparados também para sofrer por Ele. Assim como Ele sofreu a ponto de dar a sua vida por nós, quando nos entregamos a Ele, quando devotamos a Ele a nossa lealdade, devemos reconhecer que no reino de Cristo não existem senhores. Só temos um Senhor, que é o próprio Cristo. Mas, ao mesmo tempo, temos que nos preparar para, como servos, servirmos uns aos outros. Cristo proveu a sua igreja de servos, não de senhores. Ele proveu todos os servos necessários para equipar totalmente o seu corpo, para equipar completamente os santos. Servos que sabem que o ministério implica em sofrimento. Esse é o grande desafio do cristianismo. Assim como Paulo mesmo sofreu as dores de parto até ser Cristo formado nos crentes gálatas, nós também devemos nos preparar para esse sofrimento se queremos apresentar pessoas perfeitas em Cristo, se queremos apresentar pessoas maduras em Cristo. Jesus proveu à igreja de dons especiais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles funcionaram como intermediários nessa busca de um amadurecimento para a igreja. A natureza desses ofícios foi tal que eles serviram ao seu propósito. Eles equiparam a igreja. Por exemplo, os apóstolos e profetas na igreja de hoje atuam de uma maneira diferente. Os apóstolos são os missionários que vão para além das fronteiras para proclamarem o reino de Deus, fazendo crescer através do poder do Senhor. Os profetas trazem a palavra de Deus ao povo, a palavra inspirada, isso é, a Bíblia Sagrada. Mas é interessante notarmos que também, além dos profetas e apóstolos, nós temos quem? Evangelistas, pastores e mestres. Os evangelistas, os mensageiros que proclamam a palavra de Deus num contexto mais local, eles levam as boas novas do Evangelho e normalmente eles veem os resultados colhidos pela própria igreja ou comunidade do evangelista. Os pastores, isso é, aqueles que se dedicam ao cuidado do rebanho, cuidam das emoções, cuidam dos relacionamentos, cuidam da comunhão entre os cristãos. E atuam como Cristo, como bom pastor, que deixa as ovelhas num aprisco para ir buscar uma que está desgarrada. Mas também nós temos os mestres que são preocupados, que estão atentos, que enfatizam a necessidade de um aprofundamento no estudo da palavra, para que o rebanho cristão não seja iludido pelos falsos ensinos. Querido amigo, Cristo proveu a igreja desses dons para que ela pudesse se firmar, crescer e ser sempre uma luz nesse mundo. Em outras palavras, o alvo de Jesus para a sua igreja é que todos nós, aqueles que preparam e os que são preparados, todos nós ministremos, isso é, todos nós servamos, porque essa é a ideia da palavra ministro, é aquele que serve.
Para que nós sirvamos quem? Uns aos outros. Para que nós sirvamos quem? Ao mundo. Para que nós sirvamos quem? A Deus, trazendo toda a honra e glória a Ele. E assim, quando estivermos desenvolvendo essa maneira prática da vida cristã, certamente o nome do Senhor Jesus é glorificado. Quando discutimos a distinção entre clérigos e leigos, poderíamos nos inclinar e dizer que a igreja não tem clero. Talvez devêssemos dizer de uma outra maneira, que a igreja não tem leigos, pois, pelo que parece, essa era a intenção divina. Deus quer fazer ministros, quer fazer servos, todos nós, todos os seus santos, todos os cristãos, e proveu os meios de fazer-nos ministros. Ele é quem nos fortalece diante das tribulações, das adversidades, das aflições. Ele é quem nos fortalece nos sofrimentos que temos que preencher em favor do seu corpo, isto é, da igreja. Esse trabalho de ministério tem um propósito. Ele visa a edificação do corpo de Cristo. E Paulo, então, voltou a repetir esse pensamento nos versículos 28 e 29, quando ele fala que se esforçou. Ele testemunha, ele se esforçou, ele se afadigou para que o corpo fosse edificado. Querido amigo, aqui há uma edificação espiritual e Deus pretende que ela seja executada através do ministério de cada um dos seus santos. Haverá sofrimentos? Olha, eu tenho que dizer que sim, certamente haverá, mas o objetivo a ser alcançado é bem maior que a dor de conquistá-lo. A meta definitiva desse trabalho está explicitada lá em Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esta meta de unidade se identifica com maturidade espiritual. As crianças têm que crescer para chegar ao amadurecimento e à unidade do entendimento. Quando essa meta for atingida, não seremos mais como crianças à mercê de quaisquer doutrinas que apareçam. Mais firmes e fortes em Cristo, estaremos sólidos na nossa fé. Você que é pai ou mãe sabe que durante a fase em que os nossos filhos passam da infância para a adolescência e para a juventude, eles sofrem também. Sofrem porque o organismo vai crescendo e vai exigindo mais dos seus próprios membros. O crescimento traz consigo algumas dores, traz disciplina, mas está claro que os ministros com os quais a igreja está sendo equipada são dádivas de Deus para reforçar os laços entre Deus e o seu povo. Querido amigo, será que você tem se colocado diante de Deus como um ministro, como um servo? Não precisa de cargo, não precisa de função. O que Deus quer, pessoas dispostas. Esse conceito, então, deveria ter uma influência poderosa sobre o pensamento de todos nós, ministros e aqueles que são servidos. Se você é um desses servos especiais, um presbítero, um pregador, um professor, você precisa se lembrar constantemente que você é uma dádiva de Deus para a igreja, com o propósito de equipar os santos para o seu serviço. Você precisa fazer tudo o que puder para ter alguma coisa para dar à igreja. Se afadigue, se esforce para ser uma bênção para seus irmãos. Não lhe foi dada uma posição especial só para alimentar a sua vaidade. Não, você é uma dádiva de Deus dada à igreja. Mas esse conceito deve afetar também o pensamento de todos nós, de todos os santos, todos os cristãos que estão sendo equipados. Todos os que estão sendo equipados devem encarar o serviço dessas pessoas, dons, de uma maneira muito especial. O propósito de Deus para com você não pode ser efetivado se você não se interessa pelo que os ministros podem prover, podem ensinar para você. Deus providenciou meios abundantes para nos manter salvos e nos fazer crescer e amadurecer. Que qualidade de pessoas somos quando Ele oferece-nos uma dádiva e nós queixamos por ter que aceitá-la. Que tipo de pessoas, que tipo de cristãos nós somos quando Ele nos dá um presente e nós ficamos chateados por ter que aceitá-lo.
Será que estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? Será que estamos dispostos a sofrer ministrando uns aos outros? Querido amigo, quando olhamos para o texto desses versos 24 a 29, diante dessas colocações, creio que um título apropriado para esses versos pode ser expresso assim: a integralidade da tarefa ministerial. A integralidade da tarefa ministerial. Paulo, ministro de Cristo e do Evangelho, conforme ele diz lá no versículo 23, é por consequência também um servo e ministro da igreja. Quando ele, depois de chamado, se deu a si mesmo a Jesus Cristo, ele entregou-se também à igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo nunca pretendeu ser o cabeça da igreja. A verdadeira igreja não reconhece nenhuma outra autoridade a não ser o Senhor Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Portanto, Paulo não governava, mas servia a igreja. Os ministros não são os donos da igreja, os proprietários da igreja, mas simplesmente os seus servos, com a responsabilidade de usar os seus dons espirituais, suas capacitações concedidas por Deus para ensinar, para doutrinar, para capacitar os outros cristãos, isso é a própria igreja, na sua tarefa de edificar-se a si mesmo e comunicar a mensagem do Evangelho para aqueles que ainda não creem. Os ministros sabem que essa tarefa é um privilégio concedido por Deus. Todos nós devemos entender isso. O ministério cristão é uma tarefa maravilhosa, mas ao mesmo tempo em que o ministério é tão glorioso, é também um ministério penoso e dificultoso. Os que ministram convictos da sua chamada por Deus, muitas vezes lutam consigo mesmo diante dos sofrimentos e das amarguras da sua tarefa ministerial. Todos os cristãos devem saber, então, que parte da sua herança são os sofrimentos de Cristo. Porque conforme disse Paulo, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se o versículo parasse aqui, todos nós gostaríamos, mas o fato é que a Bíblia continua falando, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Todos nós gostaríamos de ser glorificados, mas ninguém quer sofrer. Querido amigo, ideia posteriormente confirmada por Pedro, quando ele disse, para isso mesmo fosse chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Você quer ser um seguidor do Senhor Jesus? Então, me permita dizer com muito carinho, prepare-se para sofrer. Entendendo que os sofrimentos de Jesus tiveram aspecto redentor da igreja, todos os cristãos devem saber que a tarefa ministerial envolve sofrimentos. Envolve angústia física, envolve angústia psicológica, pois ao defender e propagar a verdade do Evangelho, ao combater o pecado ou ao condenar as injustiças, certamente haverá alguém que se magoe com as nossas colocações. Haverá desinteresse, haverá incredulidade e certamente ódio do mundo. O desafio de manter a integralidade da tarefa ministerial, assim, está colocada para todos os cristãos. Esse texto, então, pode ser resumido da seguinte maneira. Todo cristão verdadeiro deve conhecer as implicações do desenvolvimento da sua tarefa ministerial. Eu repito, essa é a síntese do capítulo 1, versículos 24 a 29 de Colossenses. Todo verdadeiro cristão deve conhecer as implicações do desenvolvimento da sua tarefa ministerial. E nós vamos encontrar nesses versos 5 implicações do desenvolvimento da tarefa ministerial. Mas antes disso, vamos ler esse trecho para que você possa entender exatamente as palavras do apóstolo Paulo. Leio agora para você, Colossenses 1, 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer
qual seja a riqueza da glória desse mistério entre vós, os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Muito bem, agora sim podemos alistar as 5 implicações do desenvolvimento da nossa tarefa ministerial. A primeira implicação é conhecer o significado de ser ministro. Versículos 24 a 25. Ministro é ser alguém, como nós já mencionamos, disposto a sofrer, até com alegria pela igreja. Ministro é ser alguém de confiança de Deus. Ministro é ser alguém que tem uma mensagem. A pergunta, querido amigo, que você deve fazer para você mesmo é se você é um ministro e qual é a sua mensagem. Porque na segunda implicação é conhecer o conteúdo da verdadeira mensagem, versículos 26 e 27. E a verdadeira mensagem nos mostra que ela estava oculta nos tempos antigos, mas ela já é manifestada agora no presente e foi manifestada já desde o tempo do Senhor Jesus. Isto é, ela revela a riqueza da glória divina. E a mensagem é simples, mas é profunda. É Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a grande mensagem que nós, como ministros, devemos apresentar aos homens. A terceira implicação, então, é conhecer no que consiste a minha e a sua tarefa ministerial. A tarefa ministerial pressupõe exatamente o anúncio dessa revelação. Cristo em nós. Cristo pode vir habitar naquele que abre o seu coração para Ele. Cristo quer habitar no coração de todos os homens. Essa é a nossa tarefa ministerial. A tarefa ministerial pressupõe advertir, apelar, argumentar com as pessoas para que elas aceitem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas a tarefa ministerial, veja no versículo 28 ainda, ela pressupõe ensinar em toda a sabedoria espiritual. A quarta implicação é conhecer o objetivo da sua tarefa ministerial. Qual é a sua tarefa ministerial, querido amigo? Em resumo, todos nós temos uma tarefa, que é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É proclamar essa grande verdade, Cristo em nós, a esperança da glória. O objetivo, então, da nossa tarefa ministerial é alcançar a todos os homens. É apresentar todos a Cristo. É aperfeiçoar os homens em Cristo Jesus. Isto é, levá-los a se tornarem pessoas maduras, pessoas aceitas diante do Senhor. Essa colocação nós vemos no capítulo 1, versículo 28. E finalizando o nosso programa, olhamos para o versículo 29, e no versículo 29 nós encontramos a quinta implicação, que é conhecer a capacitação para a nossa tarefa ministerial. A capacitação envolve, sabe o quê? Nos afadigarmos, nos esforçarmos. Por isso, requer estarmos preparados para os sofrimentos. Paulo se afadigou, se esforçou, para quê? Para apresentar os homens perfeitos, maduros em Cristo. Mas continue vendo o versículo 29. Essa capacitação vem do poder divino. E a capacitação, querido amigo, vem da operação eficiente do poder divino em nossas vidas. Como é que podemos concluir esse programa? Podemos concluir dizendo o seguinte, que o verdadeiro cristão sabe que os sofrimentos são inevitáveis no desenvolvimento da sua tarefa ministerial, porque como o seu Senhor sofreu, ele também sofrerá. Querido amigo, você está disposto? Que o Senhor te abençoe a responder essa questão. Um grande abraço e até o próximo programa.